Senhor, nós te amamos, nós te honramos neste lugar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é tão maravilhoso. E é inacreditável que nós somos seus filhos, e estamos vivos nesse momento, apesar de ser um momento louco, nós nascemos para este momento. E Pai, eu te agradeço por essa escola, por todos que estão aqui, e eu oro pela sua sabedoria, pela sua voz, que ela seja a voz ouvida nesta noite, por cada palavra, que o Senhor fale ao espírito diretamente das pessoas, que não sejam as minhas palavras, mas as suas, à medida que eu te celebro. Eu te entrego essa noite, o Senhor é o melhor. Amém. Vou tirar minha balinha de tosse. Eu quero falar com vocês essa noite sobre o meu assunto favorito, o Espírito Santo. Então pode ficar louco aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Bob Conner, se você já o ouviu, meu palestrante favorito, e quando ele vem pregar, ele é tipo o Gandalf da Senhor dos Anéis. Você nunca sabe o que vai acontecer, fogos de artifício, profecias. Então eu não sei o que Deus vai fazer nessa noite, mas eu tô pronta, então vamos lá. Eu quero começar a minha mensagem nessa noite simplesmente onde Deus falou comigo no começo. Isso foi no começo, no jardim. E o que eu quero destacar nesta noite é a diferença entre as duas árvores. Então, como você sabe, você já ouviu essa história 1 milhão de vezes. Havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Obviamente, é do bem e do mal, mas hoje à noite a gente vai focar que era vida contra o conhecimento, amém? Como todos conhecem a história, Eva foi tentada, tudo isso, mas para mim, quando eu obtei nesse assunto o conceito, porque havia uma opção para essa outra árvore, porque foi dada essa opção, mas Deus é bom, ele nos deu livre-arbítrio, mas eu quero focar que a outra árvore não era para estar lá, a gente não devia conhecer o bem e o mal. Nós nascemos para conhecer a voz dele. Nós nascemos para caminhar com ele. Nós nascemos para ser amigos de Deus. Então entra o pecado e a opção e a escolha do conhecimento contra a voz do Senhor versus a voz do Senhor. Então, como seria a vida se a gente não tivesse isso e a gente simplesmente fizesse tudo nas nossas vidas conectados ao Espírito Santo, conectados à voz? É isso que eu quero celebrar, é nisso que eu quero falar nesta noite. E é até o processo de como eu escuto ao Senhor. Quantos querem ouvir ao Senhor? Você quer ouvi-lo? Você quer obedecê-lo? É aí que nós vamos. A gente vai orar sobre isso. Eu não quero falar por muito tempo hoje, eu quero liberá-los para descansar essa noite e depois eu quero orar sobre algumas coisas e celebrar quem é o Espírito Santo. Nas minhas anotações eu comecei num lugar de como é que é ter conhecimento e como é que é ter a voz do Espírito Santo. Eles fizeram um estudo chamado a escala do cinza, e é um esquema de cor que tem do branco ao preto e todas as sombras, né, do cinza, e o que eles descobriram é o que fazia a cor branca e a cor preta era como a luz passava pela cor, que definia a cor. E perguntando ao Espírito Santo, falei, me conta sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar mais, a revelação se tornou muito clara, é que realmente é na vida, certo ou errado, há algumas óbvias que são claramente pecado, mal, ódio, assassinato, mas o restante da vida, o que parece que é 90%, é uma grande dúvida. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Esse show do Netflix, a Instagram, é certo, é errado. A gente tem essas coisas na vida que é tipo, não sei. O que vai me dizer? Tipo, só tem aqui nessa cena, só tem alguns assassinatos e algumas cenas de sexo. Como que a gente navega a vida real? Tem o que navegando a vida real? Quantas horas por dia é saudável ficar nas mídias sociais? Você tem a resposta?
Tem, Deus tem. E olha só, provavelmente é diferente para mim do que é para você, mas olha só, ele sabe. Ele sabe e ele está falando com você. Ele não está quieto sobre essas coisas na sua vida, ele está falando com você sobre tudo. Ele é o melhor amigo que você jamais poderia ter e ele está bem ali. Eu amo que é um versículo na Bíblia que fala que você saberá para onde ir, você vai ouvir uma voz atrás de você falando para ir para a direita ou para a esquerda. Sabia que há uma disponibilidade para você viver no Espírito a todo segundo da sua vida? A de viver no Espírito. O mundo espiritual é um outro mundo. Esse mundo que a gente vive não é real. Não é a nossa casa, é temporário. Não é o mundo que nós somos chamados para viver. A gente vive aqui, a gente opera aqui, sim. Mas o mundo que nós devemos viver nas lentes da vida é o Espírito Santo. Então eu quero falar um pouco sobre a minha jornada. Conhecendo o Espírito Santo, eu penso que vai te inspirar, porque eu cresci numa igreja, eu amava Deus, amava a palavra de Deus, indo para a escola bíblica, eu liderava o louvor e fui envolvida na igreja. Eu vivia em retiros espirituais de verão e nunca foi suficiente para mim ficar na casa de Deus. Eu tinha uns 14, 15 anos quando eu comecei a ter fome de conhecer o Espírito Santo. E até aprender mais sobre ele. Eu fui para esse acampamento com a minha prima. Quando a gente chegou lá, as pessoas disseram basicamente: a gente vai pedir para Deus falar conosco. A gente quer que vocês orem e peçam para Deus falar com você. E aí a gente vai nessa pequena cidade e a gente vai fazer o que Deus estiver falando com você. E eu falei: beleza, tô dentro. Então a gente estava no colegial, entrou numa van e falou: tá bom, Senhor, o que o Senhor quer falar? E ele disse: peça para o Espírito Santo aonde eu devo ir e como que o Senhor quer que eu faça. Então a gente só orou isso no acampamento e eu não achava que eu ouvi qualquer coisa, porque eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu fechei os olhos e eu falei: Espírito Santo, onde que eu vou, como eu abençoo? E eu tive uma visão na minha mente. Como vocês estão aqui hoje. Estava numa loja e tinha uma mulher comprando um sapato para o seu filho e eu sabia naquele momento que eu deveria comprar aquele sapato para ela. Sabe, assim. E parecia uma cena de um filme. Você já teve isso? Você pensou: nossa, o que eu comi? Mas eu sabia que era o Senhor. Quando você pede, ele fala com você toda vez. E talvez não seja do jeito que você está acostumado ou reconhece, mas ele fala com você. Ele quer falar com você. Ele se esconde para que ele possa ser descoberto, achado. Não é porque ele está bravo com você. Talvez você esteja num tempo que você não está mais ouvindo Deus. Eu lembro que eu estava numa temporada assim. Eu estava tão brava porque eu não estava conseguindo ouvir Deus. Eu estava tão acostumada a ouvir o Espírito Santo que de repente Deus ficou silencioso e eu lembro que eu tava tocando o teclado e eu queria jogar o tecladista, não, peraí, eu era tecladista, eu queria jogar o teclado porque eu tava tão frustrada que eu não conseguia ouvir o Espírito Santo, nada parecia real para mim. E eu fui lá no lugar onde eles mixam som e eu tava tão frustrado, tinha uns 21, 22 anos e tinha uma profeta na cidade, Patricia King, e de repente ela parou e falou: tem alguém aqui que está muito frustrada porque você não tem conseguido ouvir Deus. Mas não é que ele não tá falando com você, é porque você precisa entrar na palavra dele porque ele está falando diferente e ele está se escondendo para que você possa encontrá-lo. Vá até a palavra para descobrir. E eu comecei a chorar porque o Senhor tinha falado comigo através dela. Essa fome de conhecer o Espírito Santo na sua palavra e pela sua natureza em espírito e em verdade. A minha esquerda e a minha direita começou a se tornar paixão na minha vida. E eu vi essa imagem naquela van e a gente foi naquela cidadezinha, Washington, que eu nunca estive. E a van parou no estacionamento. E eu falei: nossa, isso aqui é ótimo. Ao menos tem um lugar aqui, esse é um sinal, eu vou entrar. E a gente entrou, quebrou em alguns grupos. E a gente entrou atrás de uma loja e parece que o Senhor pegou, copiou e colou essa imagem que eu tinha visto. E eu fiquei assustada quando eu entrei, eu vi a mulher exatamente. E eu falei assim para ela: eu sinto que eu devo comprar esse sapato para você. Deus falou comigo. E a mulher começou a orar e ela falou assim:
Eu nem sei porque eu tô aqui, porque meu filho precisa de sapato e eu não tenho filho nenhum. E eu falei assim para ela: vamos comprar esse sapato. E eu comecei a falar sobre Jesus para ela. E eu saí daquela loja nas nuvens, porque o Senhor tinha falado e com outros estudantes tinha acontecido isso. E sabe, o Espírito Santo fala com você e tudo que é preciso. Uma disponibilidade insana de parecer ridículo. Insana! Uma disponibilidade insana de parecer ridículo e corajoso. Senhor, eu oro que o Senhor não só fale conosco, mas nos dê ouvido para ouvir e uma coragem insana e ridícula, em nome de Jesus. Se nós não tivéssemos medo de nada, como seriam as nossas vidas? Como você adoraria se você não tivesse medo de nada? Você não se importaria como ficaria? Eu lembro que teve um dia, toda vez que eu choro quando eu conto essa história. Eu tinha uns 12 anos de idade. E eu estava na capela da escola. E Deus não estava se movendo, a gente não conseguia ver muito, a gente estava cantando algumas músicas bonitinhas. E eu me lembro que minhas mãos estavam lá, ninguém estava levantando as mãos, estavam tocando algumas músicas, e eu só queria levantar as minhas mãos, mas eu não me permitia, porque eu sabia que todo mundo ia me zoar, eu ia ficar envergonhada. Então sentei ali e lutei comigo mesma. Eu lembro de ter fechado os olhos. Eu era muito jovem, tinha uns 7, 8 anos. E eu lembro de permanecer ali. E eu falei, eu vou fazer a escolha de te adorar. E eu não me importo como fique, mas eu me importo com fazer o que é certo do que o que eles pensam. E eu nunca vou me esquecer. E de repente eu levantei as mãos e fechei os olhos porque eu sabia que as pessoas iam olhar para mim e eu me zoar, mas eu sabia que era aquilo que eu deveria fazer para ele, era mais importante do que todos pensavam. E eu cruzei a linha, o ponto naquele dia que mudou a minha vida. Porque eu fiz a decisão de escolher o temor de Deus sobre o temor dos homens. E isso está disponível. Isso está disponível para todos nós. E como seria isso? Como seria se você não se importasse? Olha olha o exemplo bíblico de Davi. Ó, não dança de cueca, tá? O shortinho já é o suficiente. Não dance de cueca. Deixa pro seu esposo, a sua esposa. Mas o que ele fez naquele momento foi isso. Eu não me importo com o que pareça. Eu só vou te adorar com a mente, a alma e o corpo. A gente não pode dançar. Eu com certeza não consigo. Tem algumas que conseguem aqui. Eu não consigo dançar. Eu tenho dificuldade com clique. Pergunte qualquer um. Por isso que eu não toco teclado. Porque eu tenho dificuldade. De novo, não importa. Ser como criança é o que ele está atrás do seu coração, de entregar a ele tudo e de ir para frente e se divertir na presença dele. Não ficar tão preocupado com tudo, de se divertir, de aproveitá-lo. É esse o Deus que nós servimos, esse bom Deus que quer que você arrisque. Há um desenho que, não sei se você viu, chama A Família do Futuro. E é sobre uma família de inventores. E eles são muito criativos. E tem esse menino que chega até a sua família e ele está trabalhando numa invenção e ele é como eles. E a família se conhece muito bem, então ele inventa uma máquina que faz um sanduíche de geleia com manteiga de amendoim. Tá toda a família ali, ele entra e ele acerta tudo e ele aperta o começo e a máquina fica maluca e ela espirra manteiga de amendoim e geleia em todo mundo. E ele tá envergonhado e ele espera que todos fiquem tão bravos. E em vez de ficarem bravos, toda a família fica de pé e começa a gritar: Você falhou! Por quê? Porque ele tentou. Você sabe que o Senhor está
é tão mais apaixonado com você tentando e dar tudo que você tem do que falhar. Ele está tão animado que você está disponível, disposto a ouvi-lo com o melhor das suas habilidades de fazer o que ele diz. É disso que ele está atrás. E todo mundo erra. Sabe, nesses tempos de adoração, onde você pode cantar a melodia, ou até às vezes a harmonia, e você sabe assim, acerta. E se as notas, quais são as notas que Deus quer que você cante? Olha, eu sou fã de cantar na melodia. Quando as pessoas não cantam na melodia, olha só, você não sabe para onde você tá indo, então vamos alguém cantar melodia, por favor, mas essa sou eu. Sabe? Então, mantenha a melodia para os outros que não sabem. Mas e se todo momento da nossa vida fosse rendido ao Espírito Santo? O que o Senhor quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe, não é a árvore do conhecimento, não é conhecimento da mente, é conhecimento do é o Espírito, é vida, é remar. É nesse momento, essa é a resposta que nós vivemos. E o que eu amo do Espírito Santo é que ele é maluco quando ele fala para te fazer algo. Eu vou te contar uma história do Bob Conner, que de novo é o meu palestrante favorito no mundo, porque ele é louco e ele conhece muito a palavra de Deus, e ele é um maluco profético e é muito bom na palavra, é um sonho. Então, o Senhor fala com ele está no lugar público. E quando você cresce em história com o Senhor, muitas vezes ele fala para te fazer coisas muito simples, sabe? Eu lembro quando eu comecei a ouvir o Senhor, depois que eu voltei daquele acampamento, eu falo, Senhor, fala comigo, eu vou fazer qualquer coisa, eu tô dentro. E eu tava indo pro trabalho no McDonald's, eu trabalhava naquela janela tão bonitinha. Então eu tô indo pro trabalho um dia, no meu carro horrível, e tinha um lixo na estrada. E eu tava falando pra Deus, Deus, me fala com quem que eu vou conversar. E sabe, eu senti o Espírito Santo falando, pega aquele lixo e coloca no lixo quando chegar no trabalho. E esse pensamento veio pra minha mente. E aí eu pensei, quem que vai ser salvo por isso? Tá bom, vai, continuei dirigindo. Isso não foi Deus. Eu cheguei no trabalho mais cedo, porque mais cedo é na hora, né? Amém? Eu tava sentada no carro e eu não conseguia me livrar desse pensamento. Eu tava, esse era ele, não era? Era o Senhor. Então eu não podia tirar isso. Eu falei, o que eu tenho a perder? Fala comigo, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? Então eu entro no meu carro e falo, beleza, vamos embora, não faz sentido, mas eu vou fazer. E o Senhor falou, é isso mesmo. Não tem que fazer sentido para você. Se eu digo, você faz. Tudo bem, Senhor? Fui até lá, peguei o lixo, trouxe para o trabalho. Eu queria te dizer que os anjos vieram e as pessoas foram salvas e o McDonald's ficou saudável. Sabe, você não pode pegar um hambúrguer orgânico por poucos dólares? Por que não, né? Eu sou muito fã do saudável. Mas, sabe, nada pro meu conhecimento aconteceu, exceto a coisa maior possível. A minha vontade se quebrou. Você vai obedecê-lo quando não faz sentido nenhum? Você vai obedecê-lo quando você vai ser envergonhado? Você vai obedecê-lo se pode arruinar a sua reputação? Você vai obedecê-lo? Então, tá aqui o Bob Conner. Bob Conner está nessa sala com muitas pessoas e o Espírito Santo fala com ele. Isso é louco, olha só, se prepara. É quando a Betel realmente se torna uma seita e você fala, eu sabia. Bob vai para esse homem e mordisca na sua orelha. Dá uma mordidinha. Desculpa, Senhor. Não. Satanás. Sussurrando no seu ouvido. Vai lá, dá uma mordiscada na sua orelha e fala no seu ouvido. Diga que eu o amo. E o Bob lutou com isso, que é tipo, né? Né? Tinha direito. Mas ele sabia que era o Senhor, porque quando você constrói história com o Senhor, você sabe que é Ele, aquele. Eu quero que a minha cabeça não fique no meio do caminho do Espírito. Eu quero que o meu Espírito lidere o meu cérebro. E eu quero que quando ele fale, instantaneamente eu obedeça, fazendo sentido ou não. Instantaneamente. Então Bob levanta, vai para esse homem, mordisca na sua orelha e fala: Jesus te ama.
E o homem começa a chorar, porque isso é nojento, provavelmente. E quando o homem se compôs, ele virou pro Bob e disse: A minha esposa morreu recentemente. Ela era cristã e eu não. E o único jeito que eu deixava ela falar sobre Jesus era se de noite ela mordiscasse a minha orelha. E naquele momento, nada. Nenhuma coisa no planeta todo você poderia ter dito para aquele homem que teria levado ele para Jesus do que aquela única conexão que só Jesus sabia. Essa é a vida. Essa é a vida cotidiana que nós somos chamados para viver. Que todas as nossas vidas sejam submetidas ao Espírito Santo. Eu amo a Trindade. Eu amo que a Trindade é tão linda, misteriosa e diversa. Quando meus filhos eram pequenos, eu falava que eu achava que a Trindade era como uma maçã que tinha 3 partes: a pele, o meio e as sementes, mas era tudo a mesma maçã e tinham funções diferentes. Eu amo aprender sobre Deus como as 3 partes, e eu quero te desafiar até como dever de casa essa semana, quando você for para casa. Peça para Deus se revelar a você como Deus, o Pai, como Filho, Jesus, o nosso Salvador e amigo, e como Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso guia. E ele vai te mostrar quem ele é nessas 3 partes. E toda a minha vida foi uma jornada de conhecê-lo, e eu sinto que eu vim conhecer a Deus nessas 3 partes na música, de certa forma. Eu amo tanto o corpo de Cristo por todo mundo, como a Cissy Warnes, que foi uma influência da minha vida de criança, a Darlene Check na Austrália, e o Morning Star. E esses movimentos de adoração, eu amo que Apocalipse diz: escute o que o Espírito diz às igrejas. Eu amo que Jesus ama a igreja, a igreja global, e eu amo quando você vai para um movimento diferente. Tipo, nós tivemos o privilégio de ir para tantos lugares incríveis. Eu amo quando você vai lá, essa troca linda. Olha a parte de Jesus que nós conhecemos e amamos, e olha essa parte de Jesus que vocês conhecem e amam, e a gente troca e fala: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E acontece por todo mundo, porque tem dons que foram dados a igrejas diferentes. A gente vê isso em Apocalipse. Eu acho que na música e também no ministério, conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo e conseguir saber as partes diferentes e coletivamente como o Deus Trino, é uma jornada que todos devemos ir, e à medida que você lê a palavra, peça para Deus falar com você sobre quem Ele é. Eu sinto que eu deveria te dizer isso. Eu tive uma experiência bem maluca quando a gente estava em Israel algumas semanas atrás. Fazer da minha vida uma experiência de ouvir a Deus e obedecer instantaneamente. Eu tive umas experiências bem malucas e momentos. Alguns foram maravilhosos e outros foram muito envergonhosos. E eu não me importava. Não me importei. Mas eu estava em Israel algumas semanas atrás e eu tinha um anel. Meu anel de 20, do aniversário de 20 anos. Eu tô casada há uns 23 anos, 24. E o Brian me deu esse anel maravilhoso para o nosso aniversário de 20 anos, muitos diamantes. Eu estava em Israel, fui ter uma massagem e a menina estava me levando de volta pro quarto, muito preciosa. E quando a gente estava voltando, o Espírito Santo fala comigo: essa garota não é livre aqui. E de repente eu recebi um download: escravidão. Ela não falava inglês, eu tava ok. Então ela tava fazendo massagem em mim, maravilhosa. E ela não fala inglês, ela não está salva. E o Espírito Santo me disse: dá o seu anel e fala para ela que ela é preciosa para mim. Só isso. Então ela termina a massagem, a gente está saindo e eu falei: eu preciso falar com você. Você tem tradutor no seu telefone? Eu peguei meu telefone, ela falou: sim, sim. Então ela pega o tradutor e me dá. E eu disse:
Eu senti que Deus me disse para te dar esse anel precioso e caro. Você pode vender, fazer o que você quiser, mas eu senti que para te dar e que Deus quer que você saiba que você é preciosa. E ela pegou e eu vi lágrimas em seus olhos, ela me abraça. Eu pego o telefone de novo, eu não sei se você está salvo aqui, mas se você não estiver, eu tenho amigos no ministério que chama A21, eles podem te ajudar aqui a sair daqui. E eu voltei o telefone para ela e de repente ela começou a chorar muito e me abraçou tão forte assim. E ela tinha que ir para o próximo agendamento. E eu falei assim, olha, essas são as minhas informações. Ela corre na porta e chorando, ela fala, obrigada, obrigada, obrigada. Aonde será vai essa história? Eu posso nunca saber aonde essa história vai dar. Mas esse é o tipo de vida que nós temos que viver. É que nada é precioso para nós. Que nós vamos ouvir a sua voz e não importa o custo, não importa como seja, não importa o que seja, que nós o seguiremos. Nós vamos dar tudo que nós temos. Porque a alegria nisso e a vida nisso é absolutamente incrível. Sabe, eu não pensei duas vezes, falar, essa é minha menina. O meu filho aqui, ele fala assim, agora você não vai se incomodar com tudo que o papai compra para os seus hobbies, né? Eu falo, calma lá. Por outro lado, vamos falar agora sobre o fruto do Espírito Santo. Quando você conhece o Espírito Santo, todos lemos o versículo. Quais são os frutos? Paz, amor, alegria, paciência e domínio próprio. Essa é difícil. Como cristãos, nós somos chamados para correr a corrida. Se você corre a corrida, você precisa ser saudável. Certo? Você já tentou correr quando você não está saudável? Não dá, não. O que significa domínio próprio? Os outros frutos são bem autoexplicativos, nós podemos orar e Deus pode nos ajudar, mas domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, que significa que nós precisamos dele, mas é algo que nós precisamos trabalhar duro para fazer também. Como? É uma jornada com o Espírito Santo sobre o que é certo para a sua vida. Há tempos diferentes, o que pode ser para você e para mim são muito diferentes, mas garantir que a sua saúde emocional, física e espiritual estão todas conectadas nessa caminhada de fé é muito importante. E eu acho que falar individualmente sobre isso por um segundo, a saúde mental, que é um tópico em alta nessa geração, a gente escuta muito pelo mundo, mas é um assunto importante, porque a vida não é fácil e tem muita coisa acontecendo, especialmente nos tempos que nós vivemos, e não tem tipo mapa de como fazer a vida bem. Graças a Deus que temos aquele que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo, mas tem muita coisa acontecendo na vida, é difícil saber como lidar com as coisas. E com a saúde mental especificamente, eu não posso te encorajar o suficiente para ter aconselhamento divino. Porque as pessoas falam, tem pessoas que têm o espírito de sabedoria para ajudar, esse é um dom de Deus que eu e você podemos utilizar. E sabe, muitas pessoas falam mal de terapia e de aconselhamento, sabe? Eu e o Brian, a gente faz terapia antes de casar, sabe? Porque terapia é importante. Fala, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Não importa se você está aqui por um dia ou liderando a igreja por 40 anos, você precisa de ajuda. Você precisa de pessoas te ajudando, especialmente com seus pontos cegos. E trabalhando com os traumas, as coisas difíceis, há pessoas que podem te ajudar. E eu não posso te dizer o suficientemente da importância disso. Talvez você tenha vergonha sobre isso, mas que seja quebrado em nome de Jesus, porque é incrível ter ajuda na vida. E esse tem sido um grande presente na nossa vida. E sabe, ler a palavra de Deus, como ela renova sua mente.
ela te lava, isso lava a sua mente de todos os conceitos e todas as outras coisas. Eu posso falar para você muito rapidamente quando eu tô ficando esquisita, é porque eu não tô lendo a minha Bíblia. Sabe quando você fica estranha? A maioria das vezes é porque eu não tô lendo a minha Bíblia. E isso é uma coisa que eu tô tentando ser melhor até para mim mesma, porque rapidamente se torna algo que eu tô na igreja, eu tô lendo as coisas no Instagram, mas quando você tá na palavra de Deus por si mesma, ele vai falar com você. Não é só sobre você aprender a Bíblia, sobre o que a Bíblia era. A Bíblia é. E está falando com você sobre o seu cotidiano, sobre o seu dia a dia. Ele vai falar das maneiras mais malucas. Eu lembro que teve uma vez que o Brian e eu estava. A gente queria muito ir pro Havaí, um amigo meu estava falando, você precisa ir pro Havaí? E aí você pensa, isso não é difícil de ouvir de Jesus. A gente tinha acabado de gravar o nosso primeiro CD, e a gente precisa de umas férias. E eu estava lutando, será que é o Senhor? Isso parece que é, mas é fácil sentir isso, né? Então eu falei, Senhor, fala comigo. Eu não estava ouvindo Deus necessariamente, então eu abri minha Bíblia e eu coloquei meu dedo e falava, Deus é sua ilha de fuga. É claro, essa mensagem é a versão da Bíblia, a ilha é sua ilha de fuga. E naquele momento eu senti o Espírito Santo rindo. Você já viu uma imagem tipo Papai Noel rindo? Então aquela carinha fofinha, e eu vi Deus rindo. E ele falou, tá. E aí eu gritei, baby, a gente vai pro Havaí. E a gente foi maravilhoso. Mas são nesses momentos que você fala, como que Deus vai falar comigo nisso? Ele vai estar aqui e continue lendo até você encontrar a sua voz. Ele está falando com você agora, exatamente onde você está e no que você está passando. Se você não está ouvindo, fique na palavra, vá para a palavra e busque até você ouvi-lo. E às vezes você escuta de outras pessoas. Às vezes ele esconde sua voz em outras pessoas. E buscar isso. Ben e eu, a gente tem dois dos nossos melhores amigos e tem coisas na nossa vida que a gente pensa, eu não sei, a gente pergunta, o que você acha disso? E sabe, a opinião pode ser enganosa, porque muitas vezes pode se tornar outra opção para a voz de Deus, mas ao mesmo tempo, pessoas cheias do Espírito Santo, às vezes nessas conversas, você pega as respostas que você precisa nesses relacionamentos e conversas, mas eu acho que uma opinião é uma coisa difícil para navegar, porque há muitas opiniões no mundo, se você não percebeu. Política é divertida, amo. O Covid foi interessante. Quem quer voltar a isso? De repente ficou muito silencioso aqui. Eu não vou pedir se para você levantar sua mão se você tomou vacina entre você e Jesus, mas eu não me importo. Mas é isso. O inimigo adoraria que a gente lutasse um contra o outro, especialmente na igreja. Você fez isso? Você assistiu isso? O inimigo adoraria trazer a divisão entre nós. É isso que ele faz. Mas há simplesmente coisas que são certas para sua vida e não para outra pessoa e vice-versa. E a gente define isso tendo uma palavra direta do Senhor ou estar rodeados de conselhos divinos. Escute ele por si mesmo. Eu vou te falar uma oração perigosa para se fazer. Fala, Senhor, me torna sensitivo para que não venha de ti. Eu te desafio a ligar a TV e fazer essa oração, abrir seu telefone e fazer essa oração. E eu vou te dizer, não é sobre Deus querendo se divertir com a sua vida, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que vai te distanciar dele, e é isso que o pecado faz, o pecado separa. Deus perdoa, sim, ele é cheio de graça e perdão, mas santidade é mais importante do que a graça. Escuta, porque pode ser um assunto meio, porque eles devem ser iguais. O objetivo não é que você explore a graça de Deus, porque o pecado arruina a sua vida, acaba com a sua vida e te separa de Deus e das pessoas.
A gente peca, comete erros e a graça de Deus é maravilhosa, sim, mas o objetivo de Jesus é que você ande em santidade e pureza, que você evite a separação, evite o que não faz sentido, o que vai acabar com seu coração. É sobre isso que é o livro, que você ande na sua vida em justiça, em santidade, em pureza e evitando tudo que ele fala para evitar e descobrindo o que nesse tempo é importante para sua vida, talvez o que é importante para minha vida. Às vezes, amanhã, uma taça de vinho estava tudo bem, nenhum ponto de atenção, mas hoje Deus pode falar, a gente não vai fazer isso por agora. E é essa, essa sensibilidade que Deus quer que a gente viva. Eu acho que a Bíblia ilustra de uma maneira muito bonita quando a história dos talentos, quando te dão algo, o que você faz com isso? Eu acredito nisso. Que Deus te dá, o que Deus fala com você, se você for fiel a isso, Deus te dá mais. Ele é muito generoso e gracioso. Não é essa linha de perfeição ou de coisas pela qual ele está segurando de você. Mas se você não está ouvindo Deus, eu te digo, volte ao que ele já te disse a última vez e se você obedeceu isso. E pergunte para ele, ele é gracioso e bom e amável e misericordioso e de novo, ele não está assim com os seus braços cruzados esperando que você seja perfeito. Ele é seu amigo que quer o melhor para você, que te ama, que está apaixonado por você. Eu não sei se você já se apaixonou antes, mas quando você está apaixonado, você não quer fazer nada para machucar o coração deles. Você toma toda decisão na sua vida apontada em direção a como eu posso tornar essa pessoa tão feliz, como eu posso amá-los tão bem. Porque eu não quero que nada que eu faça que me separe de quem eu amo. Então, se você se aproximar com o Espírito Santo como regras e regulamentos, você está perdendo o objetivo. O objetivo é o amor. O objetivo é estar apaixonado com aquele que sabe o que é melhor para você. É esse o objetivo. E ele te conduzindo em todas as coisas. Amém? Vamos terminar com mais um assunto sobre confiança e coragem. Eu amei a mensagem da Cristina hoje, foi tão linda. Não sei se ela está aqui, mas foi maravilhoso. Ótima palavra. E é louco ser elevado. Eu odeio ficar aqui porque eu gosto de sentar numa cadeira bem melhor. Mas é estranho estar elevado e ter isso aqui, ter que navegar. Isso. É estranho fazer o seu melhor e ainda sentir que foi horrível. Alguém já sentiu isso? É tipo, quase todos nós aqui, através desse processo, como que você faz? A gente suporta, né? A gente fez. A gente não tá tipo, sim, bate aqui. Se autocriticar é tão horrível e o inimigo quer fazer nada mais do que fazer com que você foque em você mesmo depois da adoração. Sabe? Um grande Satanás. Toca aqui, Satanás. Sabe, ano passado na escola de adoração, o título da minha mensagem, o time tava, qual que é o título da sua mensagem? Eu falei, Satanás, e ele falou, sério? E aí ele perguntou, que foto que você quer? E eu falei, você tem fotos de Satanás? Acho que deixa quieto, né? Então tá bom. Eu falei sobre roubar a glória ano passado. Você pode roubar ou refletir. Então, a autocrítica é intensa. Então, vou te dar um conselho. Não importa como isso aqui aconteça. Vou falar no final da história. Eu amo o Espírito Santo. Anos atrás, eu estava liderando e eu tinha tantos problemas vocais. Eu estava com problema na audição, que eu estava com hipersensibilidade nos meus ouvidos e eu não conseguia ajustar direito o meu fone. Eu queria desistir. Sabe, eu vou te falar, não tô falando o suficiente. E sabe, o pessoal do som é maravilhoso e muito paciente comigo.
E eu estava tendo muita dificuldade, e a gente estava viajando, eu estava liderando, e eu estava tão desencorajada, achei que aquela noite foi horrível. E eu lembro que eu estava saindo do palco, voltando pro time e fazer o feedback, e eu senti o Senhor falar, vem aqui, vem aqui. Então eu fui atrás do palco e sentei em uma... Tem sempre um banquinho atrás do palco, né? Uns banquinhos aleatórios. O meu favorito é que no corredor aqui tem umas placas dizendo que não pode ficar nada aqui e sempre tem 45 coisas naquele corredor. É tipo os bombeiros. Ah, peraí. Tá tudo bem aqui. Enfim, eu fui atrás do palco e eu sentei nesse banquinho e eu tava desencorajada e o Senhor falou para mim, eu vi um trabalho duro, eu tinha 3 filhos na época. Ah, e eu vi os desenhinhos que eles tinham feito para mim. E eles estavam em diferentes níveis de bom, sabe? Sabe? Não como homem julgaria, mas para mim, eles eram todos maravilhosos e todos iam ser pendurados na minha geladeira, eram todos lindos, mesmo que um era só um desenho de uma criança de 3 anos, de 6 anos e de 5 anos. E o Senhor me mostrou essas 3 imagens e eu vi, e ele colocou essas 3 na geladeira e ele disse, lembre para quem isso aqui é. Lembre sobre o que é e para quem é isso. Não é sobre como vai, não é como se parece, é sobre para quem é. Ele disse para mim uma coisa: você fez o seu melhor? E eu disse: sim, Senhor. Então é isso. Então, quando você está aqui em cima e você está fazendo qualquer coisa na vida e você tem essa autocrítica vir e te assombrar, você fale uma coisa: eu fiz o meu melhor. E eu sei para quem que eu fiz isso. E você deixa aos pés de Jesus e magnifica ele, não se esconda. Amém? Muito bem. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. E aí a gente vai para casa. Vamos lá, duas coisas mais eu terminei. Vamos ver o fator de saúde. A gente falou mental, espiritual, processando as coisas na sua vida, ir atrás de terapia com alguém que é cheio do Espírito Santo, por favor. Não pegue conselhos e terapia de alguém que não conhece Jesus. Não é uma boa ideia. Mas a outra coisa é a parte física. Quem me conhece ou leu meu livro, eu tenho um livro que chama Todas as Coisas Amáveis, não é só para meninas. É a nossa história sobre casa, hospitalidade, saúde, seu coração. Acho que tem na livraria. Mas nisso, Deus me deu uma enorme convicção sobre ajudar as pessoas a trabalhar com o Espírito Santo na sua saúde física. E como é que é não só ser saudável, mas ficar mais saudável e convidar o Espírito Santo para a sua vida, para disciplina. Nós amamos disciplina, fale, eu amo disciplina. Eu amo disciplina. Você não disse isso como se você acreditasse. Vamos lá, fala de novo. Eu amo disciplina. Sim. Nós queremos a disciplina, nós queremos que o Senhor nos discipline, que os líderes e as pessoas na nossa vida, nós amamos correção, nós amamos. Lembre de uma coisa, nós amamos. É difícil, mas a gente ama. E eu lembro que eu tinha uns 16 anos. E de novo, nesse tempo, eu queria ouvir o Senhor. E o Senhor estava tornando óbvio para mim que nem tudo era espiritual e as pessoas sendo salvas. Mas lógico que essa é parte do plano. E parte do plano era eu ouvir a Jesus para que eu pudesse ajudar as pessoas a vir até Jesus e não só fazer coisas malucas e ser chamada de louca e ir pro Starbucks. E sabe, as pessoas falam, peraí, que eu só tô tentando tomar um café, mas eu não vou pro Starbucks mesmo se for a última opção, mas deixa eu abençoar se você toma Starbucks. Eu estou ouvindo Deus.
Eu tenho 16 anos de idade, eu tô amando a vida, sou líder de louvor de adolescentes, e o meu pastor não deixava eu ser líder de louvor para a grande igreja, e o meu pastor estava certo, eu tô no McDonald's, eu tô ouvindo Deus, eu sou solteira, eu tô sonhando, eu tinha uma paquera pelo Brian do acampamento, então, tá bom, Deus, eu tenho todos esses sonhos no meu coração, sabe? Deus me leva nessa jornada de conhecê-lo como uma prioridade. Então, dos 15 aos 17 anos de idade, esses 2 anos foi a minha situação, Senhor, eu quero te conhecer. E teve uma manhã que eu acordei, e eu acordei e ia para o trabalho, e eu senti o Espírito Santo falar, vai correr. E quem me conhece sabe que eu odeio correr. Eu ando 400 quilômetros antes de andar 1 quilômetro. E eu falar, tá bom, esse é o diabo. Então, eu sabia que era ele, eu não conseguia tirar isso de mim. Eu pensei, esse é o Senhor, tá bom. Então, eu coloquei os meus sapatos de correr e eu sabia que era quase. Eram 2 milhas. E eu falei, nossa, Senhor, sério? Eu andei um pouco e tentei correr. E eu falei, Senhor, legal, isso foi divertido, te obedeci, legal, legal, legal. E o dia seguinte eu acordei e o Espírito falou para mim, vamos lá, de novo, 2 milhas. Todo dia por 6 meses, fala para minha mãe, os líderes, eu colocava os tênis e eu corria 2 milhas. E sabe, com o tempo ficou um pouquinho mais fácil. Depois de 6 meses, eu coloquei os tênis e Deus falou, você não precisa ir hoje, obrigado por me obedecer. E, tipo, foi só isso. E você sabe, eu não fui e provavelmente eu nunca mais corri, mas sabe, eu ando, tá? E são as coisas práticas na vida que o Senhor vai te levar para te disciplinar em conhecê-lo e obedecê-lo. Então, quando você estiver aqui em cima, isso aqui é como respirar. É natural seguir o Espírito Santo, porque fez toda a sua vida uma prática disso, fez o seu cotidiano uma prática de ouvir a Ele e obedecê-lo, sabendo que é Ele. Você vai errar 100%, mas você vai ouvir a gente falando, legal, você falhou, mas mais importante, você tentou, porque Ele está atrás do seu coração, mais do que qualquer outra coisa. Por favor, levante, a gente vai orar. Coloque a sua mão no seu coração. Pai, eu oro que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude a nos fortalecer a mente e o coração para te obedecer e nos dá graça para ouvir a sua voz, que os ouvidos sejam abertos, que há clareza para te ver e te ouvir e te conhecer na sua palavra e na sua voz, que sejamos pessoas que te conhecem, Deus. Que não olhe para o mundo ou para os outros para definir o que o Senhor está falando para as nossas vidas, que o Senhor nos dê uma sensibilidade, o seu Santo Espírito, fale, me dê uma sensibilidade ao teu Espírito Santo, me dê uma sensibilidade, como a pomba nos nossos ombros, que a gente não queira que vá embora, que todo movimento que a gente faça na vida seja com o Senhor em nossa mente, que nós te amamos e nós temos esse relacionamento como tesouro, mais que tudo na vida. O Senhor é a nossa prioridade, a nossa vida é sua, o Senhor está no altar, o Senhor nos consuma, fale conosco. Nós queremos te ouvir, coração e alma, nós te amamos em nome de Jesus e todos dizem amém.